ômicas, que na verdade corresponde a estudos em larga escala, que a gente vai ver um pouquinho depois. Será que esses estudos que estão em voga, genômica, proteômica, metabolômica, eles realmente geram avanços no estudo da biologia? Então essa é a pergunta que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Bom, eu acho que como o tema vai ser abordado de uma maneira para um público de diversos backgrounds, eu trouxe aqui a ideia, eu espero que para algumas pessoas isso seja um pouco básico, mas eu gostaria de trazer para vocês que na vida, na unidade do ser vivo, a célula é o principal elemento. E boa noite. A célula é o principal elemento e ela é englobada por membranas que permitem a comunicação dessa célula com o meio exterior, e no interior dela existe um conjunto de organelas que são formadas por uma série de componentes. E esses componentes são, muitos deles conhecidos da boa parte de vocês, são os genes formados por DNA e os seus complementos, como o RNA, proteínas, será que está marcando isso? Está bem pouquinho, né? Você tem mais proteínas, lipídios, carboidratos, metabólitos e outras pequenas moléculas que, na verdade, são componentes, são macromoléculas que vão, então, compor e dar a estrutura do meio. E aí eu passo com essa daqui, né? Tomara que eu consiga. Eu tenho um problema terrível de coordenação motora, então... que dão a estrutura dessa célula junto com o citoesqueleto. Mas o principal elemento, ainda assim, do que a gente sabe em termos de quantidade, não em termos de importância, são as proteínas. E no século passado, no século XX, né, o genoma foi um dos pontos principais no desenvolvimento da ciência moderna. E o que então é o genoma? O genoma é o conjunto de genes de um organismo. E o genoma, nessa era, nesse século, ele foi considerado o catálogo da vida, né? Isso, nós temos dois grandes nomes que foram de extrema importância no estudo do genoma, que são Monod e Jacob. E esse genoma, como um catálogo, ele foi visto e foi considerado necessário de ser decodificado, de ser entendido. E para ele ser decodificado, nosso conhecimento a respeito disso, ele precisa ser transcrito. Então, o DNA, que o genoma é formado de genes e os genes são formados de DNA, eles transcrevem a informação, ou seja, eles transformam a informação a partir do DNA em RNA, e a partir do RNA essas informações são traduzidas em proteínas. E esse DNA, então, era o elemento principal que determinava uma causalidade ascendente. A partir do gene, a partir de um gene, era codificado uma proteína, quer dizer, a ideia que se tinha é que a partir de um gene, uma proteína era codificada. A partir dessas proteínas, elas se organizavam em vias, essas vias eram responsáveis por mecanismos subcelulares, né, consideradas até hoje ainda são, né, células, tecidos, órgãos e, portanto, o organismo. Então, nessa causalidade ascendente, o genoma, ele dita todos os outros níveis da vida. Mas, a partir dessas ideias, se tornou uma questão para todos os pesquisadores da área conhecer a composição dos genes que faziam parte das células do genoma humano, certo? Do homem. E foi lançado em 1990 o projeto que era um projeto que visava exatamente conhecer e listar
os genes que faziam parte do genoma humano. Ele era para acontecer em 15 anos, em 9 anos ele estava finalizado, e ele foi extremamente elucidativo, porque mostrou que o genoma, na verdade, era composto de 3 bilhões de pares de base, que na verdade são os DNAs, né, que compõem os DNAs, mas apesar dessa imensidão, esse número absurdo de compostos, apenas 20 a 30 mil dos genes que compõem, que são capazes de serem traduzidos em proteínas, mostrando que boa parte do DNA está aí, a gente não sabe ainda qual a função, mas que uma pequena parte apenas que é responsável por codificar o componente que é mais abundante na célula, que são as proteínas. E o mais interessante que esses genes, apesar de ser apenas 20 a 30 mil, eles são capazes de codificar até 100 mil proteínas. E como é que era isso, se a ideia é que para cada gene a gente tinha uma proteína? Então, ao longo desses anos, foi mostrado que o gene, então, ele era formado de segmentos. Esses segmentos estão aqui mostrados nessa figura, vamos dizer como se fosse um quebra-cabeça. Cada parte desses segmentos, eles estão coloridos, mostrados aqui, que são chamados, que a gente podia chamar de qualquer, mas são chamados de exons. E esses exons, eles são então, como eu falei para vocês, transcritos em RNA, e depois eles se organizam como no quebra-cabeça de diferentes maneiras, os mesmos exons formando então diferentes proteínas e então gerando uma variabilidade que permite então a partir de um número menor de genes formar uma quantidade maior de proteínas. E com isso essas proteínas então formando se organizando em vias e agrupamentos, elas formam um processo dinâmico que formam cadeias complexas, compostas não apenas das proteínas, mas também de outras moléculas, e que dão então o arcabouço dessas vias, que então vai formar a célula como um todo. Aqui é só para mostrar para vocês essa complexidade, uma coisa simples como a movimentação de um braço ocorre numa comunicação entre duas células. Uma célula é o neurônio, outra célula é o músculo. O neurônio vem do cérebro e o músculo recebe a informação a partir do neurônio. Nessa estrutura que vocês estão vendo aqui seria o neurônio, aqui seria o músculo, vocês veem que inicialmente se imaginava que existia um conjunto de moléculas liberadas, que são ativadas, inibidas, que se organizam. E graças ao conhecimento cada vez mais profundo da complexidade dessas estruturas, sabe-se que, recentemente foi publicado, que existe esse conjunto enorme de moléculas que são ativadas e inibidas, e não somente esse pequeno número que a gente conhecia anteriormente. Por quê? Porque hoje existem ferramentas, abordagens que nos permitem conhecer quem são essas moléculas que compõem todas as estruturas que formam as células e os organismos. Que ferramentas são essas? São um conjunto de abordagens que são chamadas de transcriptoma, porque aí você vai conhecer todos os RNAs da célula. Proteoma, que vai conhecer todo o conjunto das proteínas de uma célula ou mesmo de um organismo. E, além do genoma, né? E o metaboloma, que vai conhecer o conjunto de pequenas moléculas, metabólitos, hormônios, que não são moléculas sinalizadoras e outras. Então, essas ferramentas, elas vieram trazer algo de novo aos conceitos que se conhecia anteriormente, mas agora a gente está diante de abordagens extremamente complexas e que talvez essa é a pergunta, e talvez no final da apresentação a gente chegue junto a discutir se realmente essas ferramentas a gente hoje é capaz de lidar com elas e de elas nos ajudarem realmente
na ampliação do conhecimento do que é importante para a célula como um todo, para a célula viva. Então, essas ômicas, então, são estudos, é um sinônimo, né? São estudos em larga escala, a gente vai usar aqui na apresentação com sinônimo, e elas interagem de uma maneira complexa. O genoma interage com o metaboloma, que interage com o transcriptoma, que interage com o proteoma, e aí a gente passa a conhecer um pouco melhor que são os componentes que fazem parte de uma célula. Então, aqui seria uma célula com os componentes principais, o DNA, os genes, os RNAs e as proteínas. Essas células, elas sofrem diversos estímulos e modificações, desde estímulos patológicos, a própria idade, genética, droga, ambiente. Isso leva a um estímulo. Esse estímulo faz com que essa célula responda, e essa resposta a gente chama de interatoma. É um nome bonito, mas quer dizer que a célula passa a responder diferente do que antes do seu estado inicial. E hoje nós temos essas ferramentas aqui, que é genômica estrutural, genômica funcional, proteômica e muitas outras, como a gente vai ver até o final, que nos dão uma nova informação do que é a célula hoje funcionando normal ou patologicamente. Então agora eu esqueci de falar para vocês, eu vou separar a apresentação em 3 etapas. A primeira etapa seria essa introdução básica sobre os conceitos a respeito do tema. Depois eu vou iniciar agora, que seria a segunda parte, que é a apresentação do que nós trabalhamos no nosso laboratório. E finalizando, eu vou trazer exatamente apenas o tema, vou fechar o tema trazendo então os pontos que eu acho que são principais para a discussão, para a gente chegar talvez juntos a uma conclusão de se essas ferramentas realmente se nós estamos preparados para responder essas ferramentas, entender essas ferramentas de uma maneira completa. Então nós trabalhamos com leishmaniose no nosso laboratório. Só para vocês terem ideia, essa doença ela tem uma incidência mundial muito importante, entre 200 mil a 400 mil casos de leishmaniose. Nós temos 2 tipos principais, que é a leishmaniose visceral e a cutânea, ou tegumentar. E a cutânea ela chega a ter de 700 mil a 1.200 mil casos novos por ano. A leishmaniose visceral ela acomete principalmente 6 países, e a maior parte dos casos ocorre em 6 países, e a cutânea a maior parte ocorre em 10 países, e infelizmente o Brasil está entre os países principais que os indivíduos têm uma prevalência muito alta dessa doença. Aqui é a distribuição da doença mundialmente. Nós vemos aqui em azul claro, são as regiões onde a prevalência, que é a maior parte, 82 países, onde a prevalência ela é menor. E em azul mais escuro nós vemos a prevalência a coloração mais forte, que é onde a prevalência é mais intensa. E aqui nós temos o Brasil mostrando, e o Nordeste não está aqui representado, é uma das regiões do Brasil onde a prevalência é ainda maior. Que doença é essa? Essa doença ela é uma doença transmitida por um vetor. Esse vetor ele pica a pele de um indivíduo e transmite durante o repasse sanguíneo o parasita. Esse parasita interage com células do sistema imune do indivíduo. As células do sistema imune elas englobam a leishmania, e dentro dessas células a leishmania pode viver e se multiplicar, pode se romper, pode chegar a romper a célula, infectar outras, e o inseto vetor, um novo repasse sanguíneo, pode adquirir a leishmania no momento da picada. E assim mantém um ciclo. O homem é um hospedeiro definitivo. Existem outros animais silvestres que podem se infectar, e o cão é o reservatório em algumas situações, é o reservatório dessa doença, principalmente para a leishmaniose visceral, isso é muito bem conhecido. E essa doença vem se expandindo, desculpe as imagens, elas não são muito agradáveis, mas o parasito aqui é transmitido ao homem através da picada desse inseto, é um inseto pequeno, o flebotomínio. Aqui é a célula
que eu mostrei para vocês na imagem anterior, infectada. E aqui são as formas que podem aparecer. Pode ter a forma visceral da doença, que acomete mais crianças, a tegumentar, que pode apresentar essa lesão, e a mucocutânea, que é uma lesão com destruição de mucosas. Essa doença ela é estudada em diversos laboratórios, utilizando modelos. Existem pessoas que trabalham com o modelo humano, mas em nosso laboratório a gente utiliza de uma ferramenta para estudar essa doença, que é o modelo murino da infecção por leishmania. Nós também trabalhamos com o modelo canino. No modelo murino são camundongos que, de uma certa maneira, quando infectados pela leishmania, eles podem apresentar respostas que se assemelham ao que acontece com a doença humana. O camundongo dessa linhagem ele é resistente a essa espécie de leishmania. Esse camundongo ele é susceptível, e esse camundongo que é susceptível a essa leishmania, ele pode ser resistente a essa leishmania, ou seja, eles não apresentam a doença, eles controlam a doença por leishmania mesmo e fazem uma doença grave pela infecção de uma outra espécie de leishmania. Enquanto que ele é resistente a essa leishmania, e com isso a gente pode estudar e comparar e identificar fatores que são responsáveis pela doença, e o que é que a gente quer mais é poder intervir, tratar, curar, encontrar moléculas que a gente possa bloquear, que a gente possa estimular e que a gente possa então conter essa doença futuramente, obviamente. E para isso a gente utilizou ferramentas ômicas, que eu mostrei no início da apresentação, a genômica funcional e a proteômica, para entender. Aqui é só para mostrar como é que a gente estuda a doença. A gente infecta o animal na pata e vê o tamanho da pata aumentando ao longo da infecção. E quando o animal é susceptível, essa lesão aumenta progressivamente. E quando o animal é resistente, a lesão fica pequenininha e controla ao longo do tempo. Aqui é o tamanho da lesão, aqui é o tempo. E que a gente vê que o tamanhozinho da lesão é pequeno quando o animal é resistente e aumenta progressivamente quando o animal é susceptível. Então, dentro desse modelo, a gente estuda especificamente aquelas células que vocês viram lá no ciclo de vida, que a gente... Vou dar o nome aqui só para vocês terem conhecimento, que é a principal célula hospedeira, que é o macrófago. Por que a gente estuda ela? Porque ela alberga a leishmania, ela mantém a leishmania no seu interior quando o animal é susceptível. E ela interage com outras células do sistema do organismo e pode, então, funcionar controlando ou sendo permissivo a infecção por leishmania. Então, a gente quis estudar a resposta dessas células de animais que são resistentes e de animais que são susceptíveis à infecção. E nós, então, buscamos identificar tanto genes e proteínas que essas células expressam nos dois casos, de animais resistentes e susceptíveis, e o que a gente tinha como hipótese é que essas proteínas elas funcionariam como alvos para o controle da infecção. E, no primeiro momento, como eu falei para vocês, a nossa ideia é que a gente precisava encontrar ou um marcador de infecção ou um alvo para a quimioterapia, porque a cura clínica é importante, já que é fundamental para que o indivíduo cure a redução da carga parasitária. Então a gente precisava encontrar um alvo que fosse capaz de estimular a célula e permitir que a célula infectada controlasse a infecção. E, da mesma maneira, nós tentamos promover um aumento da capacidade dessas células em curar. Por quê? Porque existem várias drogas no mercado que tratam da infecção por leishmania, mas essas drogas são extremamente tóxicas, elas são de longa duração, tem que levar meses tratando, às vezes 1 mês, 2 meses tratando, até mais, e exatamente porque leva muito tempo para tratar, as pessoas abandonam o tratamento e há o aparecimento de resistência e, além do mais, essas drogas são extremamente tóxicas, o que dificulta, então, a utilização a longo prazo no tratamento desses indivíduos. Então,
pegamos os macrófagos permissivos, que a gente vai chamar agora, que são dos animais susceptíveis, dos animais não permissivos, os macrófagos não permissivos dos animais resistentes, e utilizamos essas ferramentas para identificar esses alvos. Então, primeiro foi um modelo comparando animais de linhagens diferentes. Encontramos alguns genes, mas o que mais chamava a atenção da gente, e é isso que é importante para a nossa discussão, é que o número de genes expressos de formas diferentes por essas células era muito pequeno. A gente saiu de um conjunto de 12 mil genes e identificamos apenas 9 nos macrófagos infectados nos macrófagos susceptíveis, e nos macrófagos não permissivos a gente encontrou um conjunto maior, mas mesmo assim muito menor do que o total, que era de 12 mil genes investigados, estudados. E esses genes das células que eram permissivas eram genes envolvidos em vias de ativação, e os que estavam expressos naqueles que eram permissivos à infecção eram genes envolvidos não na resposta imune, mas envolvidos em vias metabólicas. Bom, então a gente sabia aí que a gente poderia interferir no controle da infecção, mas mesmo assim a gente ficou muito surpreso do número tão pequeno de genes diferentemente expressos, e partimos para utilizar uma ferramenta que a gente achava que era mais poderosa, que na literatura estava apontando que a gente deveria ir atrás dessa ferramenta. Não era olhar o gene, mas as proteínas. E aí comparamos os modelos agora permissivos e não permissivos usando proteômica. E desse conjunto, nesse momento de 1.352 proteínas, vocês têm que lembrar que isso é proteoma, né? Então a gente trabalha com números muito grandes. E nós identificamos 162 proteínas, mas apenas 16, novamente um número muito pequeno, se mostraram significantemente diferentes entre os grupos estudados. Essas proteínas se organizaram numa rede. Isso aqui é muito utilizado nas ferramentas ômicas, que a gente precisa saber o que essas proteínas estão fazendo juntas. Aí a gente joga num programa computacional e manda o programa dizer pra gente o que essas proteínas fazem, e aí o programa diz pra gente: olha, essas proteínas elas são moléculas envolvidas no metabolismo celular. Então, se é no metabolismo celular, vamos intervir com droga que mexe com o metabolismo celular. E aí nós selecionamos 2 proteínas inicialmente para trabalhar, e usamos drogas que fossem capazes de inibir essas proteínas. Uma é um fator de transcrição, que é uma proteína que vai para o núcleo, é uma proteína importante no metabolismo celular, e a outra que a gente vai chamar aqui de TSPO. E usamos drogas que inibem essas proteínas, e para surpresa nossa, surpresa positiva, ao utilizar essas moléculas a gente conseguiu, aqui é um slide que basta apenas vocês verem, a gente está medindo apenas a infecção aqui. Quando a gente usa a droga, que está aqui, o que a gente vê é um progressivo diminuição da infecção, que com 48 horas a gente praticamente elimina a infecção dos 2 métodos que a gente usou para estudar. E quando a gente usou, aqui é só para mostrar a imagem, o macrófago infectado, as leishmaniazinhas dentro, no tempo de 48 horas elimina completamente a infecção com essa droga. E a outra, aqui a imagem, uma outra imagem mostrando, em microscopia eletrônica, mostrando o parasita morto dentro da célula. E novamente aquela outra droga que eu mostrei para vocês também é capaz de diminuir, reduzir praticamente a zero a infecção, utilizando, a depender da dose e do tempo utilizado para tratar a célula. Então essas 2 drogas, elas foram capazes de matar o parasita dentro da célula, numa condição tempo e dose dependente, indicando a gente que elas podem ser efetivamente usadas no tratamento da leishmaniose, e a gente está iniciando os trabalhos em vivo para poder
confirmar se isso daqui é apenas um achado experimental, que é de laboratório, só com células, ou se a gente pode ir adiante e iniciar o tratamento em humanos. A vantagem dessas drogas é que elas já são usadas, a gente escolheu exatamente por isso, em outras situações em humanos. Então, se um dia ela puder ser utilizada, a gente vai cortar um pouco o caminho e poder, então, ir adiante e passar para humanos. Mas a questão dessas conclusões é que, utilizando essas duas ferramentas em larga escala, transcriptômica e proteômica, nós demonstramos que a leishmania modula um número pequeno, que é surpreendente, né, de genes e de proteínas em macrófagos infectados. Foi identificada uma expressão diferencial. Essas respostas elas nos levaram realmente a imaginar que são importantes para o controle da infecção e se mostraram úteis na identificação de alvos quimioterápicos, já que a gente obteve resultados que foram importantes no controle da infecção. E esses agentes quimioterápicos eles são identificados, foram identificados por essas abordagens e parecem ser promissores. Mas a questão agora é que nós estamos com, não só nós, isso aqui foi um exemplo só para trazer para vocês, no nosso laboratório, mas nós estamos diante então de uma nova era, porque a partir dessas informações que são geradas utilizando essas ferramentas, a gente gera um conjunto de informações, seja grande, seja pequeno, que precisam ser processados, que é essa nova era, que é a nova era pós-genômica. Certo? É a era em que o genoma perdeu o seu centro e começou a dar lugar a outras moléculas e a outras ferramentas que podem ajudar na compreensão e na lógica do que é o ser vivo. Então, no nosso caso, estudar esse modelo que a gente trabalha, a gente usou de ferramentas reducionistas. Mas essas ferramentas reducionistas não vão dar, no caso como vocês viram, nós voltamos para a célula, escolhemos o alvo, manipulamos a droga e observamos uma resposta da célula. Mas a gente não pode imaginar que com a informação tão ampla em diversos sistemas, utilizando diversas ferramentas em larga escala, a ferramenta reducionista vai dar conta de responder todas as questões voltadas para dar a compreensão do que é o ser vivo. Então, a pergunta que eu lanço, né, que eu trago para vocês agora na terceira parte da minha apresentação, é como que a gente pode promover a integração desse conhecimento que está surgindo a cada dia. Então, eu trouxe para vocês, logo depois que eu falei para vocês, em 1999, a gente tinha um genoma humano, né? O genoma humano desvendado, listado, né? Obviamente ele foi completado ao longo desses anos com outras informações, mas em 2001, esse indivíduo, que é um dos pais dessa nova ciência, que é a biologia de sistema, né? Ele um dos indivíduos que trabalha nessa área e que dá contribuições importantes na compreensão do que é a integração dessas informações. Ele propôs que seria muito fácil se a gente tivesse para cada, isso daqui, gente, é um pouquinho complicado, mas eu vou mostrar para vocês. Se para cada uma dessas informações geradas no genoma, no transcriptoma, orfeoma, no proteoma, a gente tiver células em condições diferentes de estímulos, de background genético ou de fenótipo, se a gente pegar cada uma dessas informações e passar uma linha reta que integre todas as informações, a gente vai saber, segundo o Mark Vidal em 2001, segundo ele, a gente vai saber então como é que funciona a célula e como a gente pode prever, como a gente pode tratar, como a gente pode controlar uma infecção, como é que a gente pode modular uma resposta. E a isso ele chamou do Atlas biológico tridimensional. Nesse momento, ele diz que seria um pouco complexo, mas seria possível, porque a partir do genoma, a gente teria um conjunto de ferramentas
que todas elas juntas, feitas em larga escala, né, como as outras, a gente vai poder saber todas as proteínas localizadas numa célula, a gente vai poder modular essa expressão, a gente vai poder integrar esse sistema, a gente vai conhecer o mapa bioquímico, o mapa estrutural e vai, a partir dessa integração, ser capaz de estabelecer hipóteses e, a partir daí, responder o que é a vida, o que é a célula viva. Em 2011, Mark Vidal já não estava tão entusiasmado assim, e aí ele recentemente publicou esse trabalho, mostrando que o sistema é muito mais complexo do que se pensava. A gente conseguiu responder e criar algumas redes, como aquela rede que eu mostrei para vocês, mas sempre de supermodelos. Quem são os supermodelos? O supermodelo é um homem, é a drosófila, é o levedo, é o verme C. elegans, é a planta Arabidoses. E mesmo nesses supermodelos, a gente vai conhecer alguns pontos dessas integrações que ele chamou, né? A gente vai conhecer um pouco das vias de transcrição, da interação com vírus, que é importantíssimo, algumas redes metabólicas, algumas interações proteína-proteína, principalmente em câncer, que é muito bem estudado, e em doenças, né, em algumas doenças, e apenas. E, nesse momento, ele coloca que essa biologia de redes, essa biologia de sistema, ela é difícil, mas ela é necessária. E que a obtenção de tipos diferentes de rede vai nos permitir, então, conhecer quem são aqueles interatomas que a gente viu lá no início da minha apresentação. E, a partir dessa análise dessas redes, vão surgir, segundo Vidal, novos conceitos, e aí a gente vai conseguir mapear, integrar e estabelecer propriedades que são globais, e com esses modelos, construir modelos de redes de interatomas que seriam usados para a identificação de identificação e relação desses modelos com doenças humanas, e então conhecer melhor, enxergar com olhos bem abertos o que é que são, então, esses sistemas que integram a célula viva. E ele conclui que um catálogo lógico de variações de sequências, e ele mostra aqui que ele continua influenciado pelo determinismo genético, um catálogo lógico de variações de sequências de DNA entre os 7 bilhões de indivíduos presentes no planeta deve estar brevemente disponível. E ele coloca que isso é fundamental, e que, no entanto, é necessário se ter em mente que variações do genoma meramente constituem-se uma peça do todo. Ele volta, né? Quer dizer, ele, apesar de mostrar que o DNA é importante, ele diz que não podemos esquecer que essas variações meramente constituem-se uma peça do todo, e frequentemente falha em prover uma descrição dos mecanismos envolvidos em uma determinada função celular. E ele visiona que esse objetivo será alcançado com a obtenção de dados de interatomas com qualidade cada vez maior. Então, se ele diz que se a gente melhorar o conhecimento sobre os interatomas, então a gente vai poder, então, conhecer as propriedades globais observadas e aquelas a serem descobertas, ajudando a fazer sentido nesse volume enorme de informações que estão em compasso com o genoma humano. Então, para terminar, eu trago para vocês um questionamento que vem de um indivíduo que vem trazendo para a biologia de sistema algo de novo, uma visão mais dinâmica e talvez muito mais verdadeira, de que essa ideia de que o genoma como o gene como elemento principal, ele tem que realmente mudar. A causalidade dos sistemas biológicos, eles têm que ser vistos de uma maneira muito mais dinâmica, não mais de cima para baixo, mas sim de cima para baixo, de baixo para cima, do centro para fora, né, formando as funções biológicas. Elas podem ser desencadeadas em diferentes níveis, já que não tem mais DNA mandando em tudo, mas existe DNA sendo influenciado por proteína influenciando DNA que influencia lipídio, e um ponto de início de uma cadeia causal
que depende do estímulo inicial, não mais o DNA desencadeando tudo. Não há nenhum nível que seja privilegiado nesses sistemas biológicos que é capaz de ditar os demais elementos. Esses sistemas biológicos são elementos que poderão, evidentemente, ter conexão entre si, e dados e análises quantitativas a partir desses sistemas podem ser obtidos em qualquer nível e não mais necessariamente no nível genético. A gente pode quantificar genes, a gente pode quantificar proteínas, mas a gente tem que, evidentemente, entender das limitações que existem hoje na capacidade não só intelectual do indivíduo, mas também até dos próprios computadores que são usados para fazer essas análises. Então, hoje, segundo Nobel, ele montou um sistema que foi um coração artificial e tentou pegar uma célula desse coração e jogou no computador mais potente que existia para fazer análise de sistema dessa célula, e ele viu que se ele fosse analisar, ele ia ter que levar muitos meses para conseguir estruturar alguns elementos que compõem essa célula. Então a gente tem limitações que são reais e que talvez, a pergunta que eu quero jogar para vocês, talvez essas limitações elas não sejam capazes de ser suplantadas, porque existe sempre no meio dessa observação o homem, né? O homem como elemento que interpreta e analisa e que poderá ou não desvendar, né, ou gerar informação a partir daí. Então, eu queria novamente agradecer a vocês e mostrar só o pessoal que trabalha no laboratório. O Freitas está aqui nessa área, né, de Antônio e Carlos, que fizeram os experimentos com as drogas, os demais estudantes, o pessoal da Fiocruz que trabalha em colaboração nessa área, os pesquisadores e o grupo de bioinformática, que sem eles não seria possível a gente analisar a parte da biologia das ômicas, e o grupo, os experimentos eles foram feitos nos Estados Unidos, tanto de genômica funcional quanto de proteômica, e as análises foram feitas no Brasil com o grupo do Paraná. Então, cumpri o tempo? Um pouquinho mais, não foi? Eu espero que tenha sido claro, né? Vamos à discussão, então. Como somos poucos, não vamos fazer em blocos de 3, não. Vamos fazer por indivíduo. Não tem muita gente que faz bloco de 3, porque isso não acaba nunca. Vamos escrever. Opa! Tudo bom? Tempo, né? Leva tempo para se sentir. Veja só, na verdade a gente chegou atrasado, bem pelo garrafamento. Mas você tem uma base aí que te ajuda. Mas veja, aí eu estava, talvez tenha a ver com a parte inicial que você falou. A gente vem discutindo um pouco, até discutindo com Chave, essa questão de biologia de sistema. Pelo que eu estou entendendo, quer dizer, esse seu slide final é uma retomada no sentido, vou tentar pensar do jeito que eu penso em termos de modelagem, mas no sentido de você, vamos dizer assim, o status do DNA, né, o status da genômica, ele perde um pouco o peso nessa etapa atual. Na visão de alguns, né? Na visão de alguns. Na visão de alguns. Não dá pra gente generalizar, né? Eu trouxe exatamente duas visões bem distintas, né? Um que a influência do genoma, apesar dele colocar a importância dos outros sistemas serem desvendados, ele joga claramente em toda a sua história, né, de publicação, a ideia do genoma como algo que ainda é bem central e necessário, né, para desvendar a biologia, né? E aí vem uma pergunta. As funções celulares. Vem uma pergunta. E já o Nobel, ele tem uma visão mais descentralizada do que é, o que me parece mais lógico na minha visão atual, da experiência que eu tive de trabalhar nessa área. Aí vem uma pergunta um pouco, quando você falou da questão do Nobel, do coração, ele faz uma análise do sistema. Ele faz várias análises, as células é uma delas.
Ele pega, ele monta, ele tem uma visão anatômica, né, que ele pega o coração e faz modelos do que ele imagina de como esse coração é formado, certo? E essa parte anatômica eu não me lembro muito bem como é que era a parte que ele faz essa análise, mas ele tem uma que ele pega e das informações, ele trabalha basicamente com um canal iônico que é de cálcio, e ele, a partir das informações que ele tem do funcionamento desse canal, ele imagina a resposta de uma célula muscular, né, de uma célula muscular do coração. E aí ele monta como é que seria esse sistema. Ele apenas no livro ele fala isso muito simplesmente, né? Ele não detalha isso na publicação, eu não olhei a publicação original. E aí ele disse que jogou essa informação nesse... o computador ele chama Blue... Talvez você conheça, Blue Tree, é uma coisa assim, é o nome de um computador que parece que é um dos computadores mais potentes que tem hoje em dia para análise de biologia de sistema, e ele jogou todas as variáveis na tentativa de remontar o sistema como um todo. Mas quando você quer remontar o sistema, quer dizer, qual é seu output? Proteína, lipídio, tudo. Aí ele fez um cálculo do que o tempo que levaria para esse computador chegar à informação que seria a célula funcionando como um todo. E ele disse que seriam meses para poder chegar a essa informação. Entendeu? Essa minha pergunta vem um pouco da ideia, quer dizer, essa questão de biologia sistêmica, né? A gente estava discutindo muito a questão da nomenclatura, da denominação que se dá e dessa visão sistêmica, porque se por um lado, quer dizer, não sei se esse nome, porque esse nome que se dá biologia sistêmica, biologia de sistema, no fundo, por exemplo, se a gente olha, estou olhando muito do aspecto da minha área, mas se a gente olha do aspecto de modelagem de sistemas que a gente chama biologicamente motivados, essa visão sistêmica a gente remonta lá para o início do século XX, quer dizer, a visão sistêmica talvez seja uma questão de apropriação da nomenclatura. Sim. A palavra sistema, a visão sistêmica dentro da ciência da biologia, sim, ela é muito anterior a isso. Né? Sim, essa é a visão no sentido da integração dessas informações chamadas de ômica, não a informação que você está colocando. Eu nem seria capaz de falar sobre isso, porque nem biólogo eu sou, né? Nem me ouso a trazer essa discussão. Certo. Não, é um pouco essa, eu queria só levantar um pouco essa discussão do sentido. Mas a impressão que eu tenho é que, independente de ser o conceito correto, o termo correto para o conceito que está sendo usado no momento atual, o que eu queria trazer como discussão é o fato da verdadeira existência dessa biologia de sistemas, como ela é estudada hoje, né? Como ela é possível de ser estudada hoje, na verdade. Entendeu? O que eu queria trazer à discussão seria esse ponto. Porque essas informações, por mais que sejam informações obtidas em larga escala, como diz assim, com muitos elementos ao mesmo tempo, quando você vai integrar essa informação, você vai ter que passar por indivíduos que talvez não sejam capazes de fazer essa integração da forma como seria necessário para a gente entender o sistema, entendeu? Não sei se eu fui clara. Que eu tenho visto, fazendo de novo a translação, também remontando um pouco a questão da modelagem matemática, da modelagem computacional, vai muito na linha do que o pessoal tem chamado da modelagem multiscala, né? Você tentar integrar esses conceitos, né? Exatamente, tentar fazer a integração entre esses conceitos, mas no nível, claro que mais teórico e vamos dizer assim, mais dos mecanismos envolvidos e de como fazer o diálogo entre esses vários níveis de modelagem que parece ser... Aqui ele propõe baseado em experimento, né? Então, baseado em algo que foi testado realmente. O que, para mim, torna-se
de uma complexidade praticamente, eu acho que inviável no momento que a gente tem hoje, né? Porque você tem que imaginar que como é que você vai trabalhar com todas as variáveis para poder responder. Você vai sempre estar trabalhando pontualmente sobre uma pergunta dirigida, e quando você está fazendo isso, você está sendo reducionista, né? Você está fazendo a pergunta, você está dirigindo. Como é que... Eu vou me inscrever, porque eu já estava tentando me conter aqui, porque afinal de contas, né? Mas é uma pergunta de Suani. É porque eu acho que teve um problema na origem da biologia de sistemas, lá na virada dos anos 90 para 2000, que quando começou os primeiros trabalhos, acho que isso se estendeu mais ou menos até 2003, 2004, o pessoal começou a falar de biologia de sistemas que vinha da área das ômicas e ignorou completamente que essa história de biologia de sistemas já existia há 7 décadas. E a ignorância é grave. Por quê? Porque a desconfiança que muitas pessoas têm é que parte do que as pessoas chamam de biologia de sistema é meramente reducionismo em larga escala. É reducionismo com muito dado. Exatamente. Né? E a grande questão é como é que a gente, em vez de fazer reducionismo em larga escala, a gente faz biologia de sistemas mesmo. Eu acho que o Denis Noble está apontando numa direção que é de fazer mesmo biologia de sistemas, e ele está bebendo na fonte, o Noble, do pessoal que há 50, 60, 70 anos vem falando disso, como Bertalanffy, Polanyi, Campbell, e que eu acho que esse pessoal tem muito a contribuir para a gente realmente fazer biologia de sistema e não fazer reducionismo em larga escala. Eu estudo reducionismo desde quando eu fiquei insatisfeito com biologia molecular em 1991. Então, no início, quando você faz biologia molecular de bancada e você rompe com reducionismo, você parece assim que nem você era de direita e você virou de esquerda, né? E aí o negócio é levantar a bandeira antirreducionista, e esse sinal de reducionismo é tudo uma bobagem, então você fica... Ainda mais quando você é adolescente. Me sinto tão segura com reducionismo. Não, ainda mais quando você é adolescente, né? Adolescente tem essa mania. Mas depois de um tempo, o que eu aprendi sobre essa discussão de reducionismo? É que quando você baixa a bandeira e você deixa de atuar como se fosse uma briga política, aí você descobre que o problema, na verdade, ele pode se tratar de um modo mais fino, que é o seguinte: o problema é como é que eu decomponho, porque o que é reducionismo? No fundo, é você tentar decompor sistemas em partes e tentar localizar certas atividades nas partes que permitem que você explique o fenômeno. Isso é reducionismo. Isso dá certo a depender da complexidade do sistema. Então, quando o sistema, o Herbert Simon, no livro lindo, chama Ciências do Artificial, em 69, ele já falava isso. Quando o sistema, ele dizia assim, tem 3 tipos de sistema: quase decomponível, se é decomponível mesmo, não tem nenhum, né? Não tem sistema que é feito só de pecinhas que jamais se relacionam com as outras pecinhas. Então, decomponíveis, não tem nenhum totalmente decomponível, mas tem os quase decomponíveis. Tem os quase não decomponíveis, e a maioria do que interessa está no meio. E com os que estão no meio é que são os complicados, porque você pode decompor, mas tem que tentar descobrir como decompor. E aí, Suani, isso é uma pergunta que eu acho que a análise de modularidade pode responder, quer dizer, como é que eu descubro os módulos? Que é interessante, quer dizer, não é assim, eu rompi com o reducionismo porque eu continuo decompondo, eu continuo localizando, só que eu localizo em módulos funcionais, são muito complexos. E é para mim por isso que as pessoas ficam com medo de falar oma, né? Tudo você bota um oma atrás. O sufixo oma quer dizer corpo. No fundo, o que as pessoas estão dizendo, olha, é um módulo de funcionamento que eu não posso analisar mais ali, que eu perco o funcionamento. Então isso a gente está chegando numa possibilidade de misturar a melhor coisa do reducionismo, que é decompor e localizar, com a melhor coisa do antirreducionismo, que é parar a decomposição e localização em certo ponto. Agora, a gente tem um problema em fazer isso experimentalmente que é muito profundo. Porque podia dizer assim, não, o problema é só que a gente não tem tecnologia suficiente. Mas não é. Não é, sabe por quê? Porque para fazer experimento eu tenho que decompor muito. Porque eu tenho que fazer hipóteses que não tenham variáveis demais. Se eu tiver 6 variáveis na minha hipótese, acabou. Na hora que eu interpreto, eu não sei qual é a variável que está respondendo. Então eu tenho um limite de experimentação. Isso é uma coisa dramática em termos de ciência, porque experimenta se faz há 400 anos. Eles fazem os experimentos, esse pessoal eles fazem, tem alguns trabalhos assim impressionantes, mas acabam que o que eu acho mais impressionante nesses
nesses trabalhos, eu vou falar depois, mas eles são ao mesmo tempo capazes de bloquear a expressão de 300 genes ao mesmo tempo. E vão ver a resposta, entendeu? Mas não são 300 genes ao mesmo tempo, são 300 assim. Bloqueia um, depois bloqueia dois, depois bloqueia três. É isso. Então, eles estão brincando com a gente, na verdade, né? Quer dizer, estão jogando com a nossa capacidade de inteligência, na verdade. Digo, oh, isso é brincadeira, ele está conversando com a minha cara, ele está dizendo disso que está fazendo biologia de sistema, entendeu? É larga em larga escala, mas são muitos, que é o que o Mark Vidal está propondo ali. Né? Vamos localizar todas as proteínas. Você pode localizar todas as proteínas de uma célula? Me diga se você vai. Não tem como. E tem uma coisa que eu não entendo muito. Tem um artigo do Barabasi que ele fala assim: olha, a gente precisa catalogar todas as moléculas da célula. Aí a gente vai entender como é que as redes funcionam. Para mim é o contrário, quer dizer, se as redes têm princípios de organização, eu não preciso catalogar tudo para entender. Exatamente. Eu acho que a gente precisa aprofundar essas discussões, porque o mais fácil é pegar os métodos e comprar um super computadores, comprar um super sequenciador e está produzindo dados, por exemplo. E eu acho que até é isso que me angustia em relação até a Denis Nobel, é que ele também acha que se a gente tiver a ferramenta certa, a gente vai chegar em algum lugar. Quer dizer, se a gente for capaz de integrar, a gente vai conhecer. Então, entendeu? E eu não acredito nisso. Mas a questão é o que é a ferramenta certa? A ferramenta certa é modelagem. Eu acho que não tem como fugir da modelagem teórica. A ferramenta certa é conseguir. Mas ela precisa ser experimentada. Precisa, mas eu acho que você precisa ir e voltar, né? A gente precisa fazer um modelo global, ir no experimento, voltar. Claro, né? Exato. E o que é mais angustiante de tudo isso, assim, que eu acho que eu vivi isso por angústia mesmo experimental, né? Eu trabalhei nessa área e o que quando você se torna quando você trabalha com essas informações, você tem que ser muito criterioso no como você analisa, né? Você deve passar por isso, porque você trabalha nisso, mas na parte experimental você tem que ter dados que sejam reprodutíveis. E quando você trabalha com esse tipo de ferramenta, você não tem 100 proteínas, você tem 1000 proteínas. Né? Então você tem que ter ferramentas estatísticas que te digam se elas estão num lado expressas de um jeito ou expressas de outro. Você faz 5 experimentos, você analisa, você pega essas informações, integra e depois, de verdadeiro estatisticamente, do ponto de vista quantitativo, do que a gente diga isso daqui a gente pode reproduzir, sobram 10, 15. Então, no fundo, essas informações todas que são geradas, será que são verdadeiras informações? Será que essas redes que estão sendo jogadas são realmente redes que estão sendo reexpressas? A gente pode comprovar isso experimentalmente? Eu não sei, porque na minha experiência eu só comprovei um número muito pequeno delas. E agora pode ser que leishmania seja um modelo complexo, mas será que câncer não é? Será que, sei lá, diabetes não é um modelo complexo? Eu não sei, eu talvez... Mas aí eu acho que é uma coisa que você falou assim, ó, o papel do ser humano no negócio, acho que a filosofia ajuda, Valdomiro está ali, né? Porque um monte de questão dessa de ordem filosófica, tem que ser filosofia para seres limitados. Esse é o título de um livro do cara chamado William Winstead, ele é filosofia para seres limitados. Ele fala, porque filósofo faz assim, né? Imagine o demônio de Laplace, que sabe tudo sobre o universo, aí acabou. O William Winstead fala, isso não serve para nada. Imagine a gente que não sabe pouquinha coisa sobre bem pouquinha coisa, o que a gente pode compreender? E isso ajuda a gente a entender essa coisa do limite, quer dizer, verdade a gente nunca vai saber, mas como é que a gente consegue dar passos seguros, né? Essa que é a pergunta que fala em filosofia para seres limitados, né? Eu tenho uma piada que fala que no Brasil a gente tem um grande filósofo que é o Pedro Bial, que é filosofia para seres muito limitados, né? Agora, eu acho que a coisa é muito mais séria quando o próprio Mark Vidal vira e diz assim, ele tem uma cultura de células bacterianas, todas juntinhas, feitas com o mesmo tempo, na mesma hora. Ela pega uma bactéria A e a bactéria B toda junta,
o transcriptoma da bactéria A é diferente da bactéria B. E aí? Eles foram pegos juntos, entendeu? Então a gente tá... A técnica é muito refinada, é muito fina para a gente identificar as diferenças, né? Então, ainda mais com os olhos que a gente tem. Mais questões? Aí eles querem estudar a esquizofrenia, viu? Com esses sistemas, então eles vão responder com certeza. Essa questão aí do reducionismo e eu não sei, às vezes eu fico pensando do tamanho, vamos dizer assim, da extensão da pergunta, né? Da pergunta de pesquisa ou do que você quer responder. Nesse aspecto, realmente, o estudo teórico tem uma vantagem muito grande, que você pode limitar, eu acho que também no estudo mais experimental, mas você limitar a pergunta, não necessariamente você está caindo numa postura tão reducionista. A questão é que a pergunta da integração, vamos dizer, essa pergunta de entender a vida, é uma pergunta muito ampla, né? Eu acho que as funções celulares também é ampla, né? Melhorou. Não, melhorou. Melhorou, não foi? Mas o que eu acho que o que acontece vamos dizer assim, eu acho que a quantidade de informações que chegou, eu acho que levou a uma ambição de pergunta em que eu acho que talvez tenha sido isso que levou a essa dicotomia e esse extremo. Você tem uma postura, aí sendo questão mesmo epistemológica, né? Você tem uma postura mais radical de que você vai ter todas, vamos dizer assim, com aquela informação, com uma postura de Barabás, você precisa de tudo, mas também o outro lado mais reducionista, em que você possa, enfim, simplificar um pouco mais. Não estou sendo muito clara, mas o que eu quero dizer é isso. Acho que a extensão da pergunta é que eu acho que se ampliou muito. Eu acho que talvez seja isso que tenha levado talvez se esteja vivendo essa dicotomia, que é interessante também, né? Não sei te dizer ainda. Não, porque acho que não necessariamente. A nossa pergunta era muito pontual, né? A gente tinha um modelo que parecia ser um modelo perfeito. A gente trabalhava com células do mesmo camundongo. Essas células controlavam a infecção por uma espécie de leishmania e não controlava a infecção por outra espécie de leishmania, quer dizer, ainda eram da mesmo background genético, tinha tudo para ser a pergunta mais simples possível. E o que a gente queria saber é quais eram os genes diferentemente expressos, quais eram as proteínas diferentemente expressas. Nesse modelo, a gente não conseguia identificar nenhum gene diferentemente expresso, nesse modelo do mesmo macrófago. A gente conseguiu identificar proteínas, mas as que realmente mostravam diferenças consistentes eram 15, né? Mas porque a gente foi bem restrito na análise, mas era bem pontual, né? Não era perguntona, não. Eu tenho curiosidade. Desculpa, eu cheguei atrasado, então parte da sua apresentação. Não, mas hoje a chuva foi horrível, não foi? Eu vi lá, numa das suas imagens lá, tinha um monte de redes. Eu queria saber, minha pergunta é totalmente diferente disso aí. O quão vocês utilizam esses estudos, essas técnicas de rede, para tirar de fato conclusões na sua área? Quanto você utiliza do que se hoje chama de redes complexas? É uma curiosidade. Sem elas não é possível fazer uma análise com 1000 e tantas proteínas. Não tem como. Se você não jogar essa informação num programa computacional. Quer dizer, na verdade a gente partiu se você olhar ali, a gente partiu de um número. Num grupo foram 9 genes, mas no outro foram 100 genes, 100 proteínas, foram 100 genes. Então a gente tem 100 ao mesmo tempo, não tem como a gente trabalhar indo
para a literatura e indo buscar cada uma delas o que elas podem estar fazendo no nosso modelo. Então, a gente usa sempre esse programa para poder fazer esse tipo de análise. Obviamente, você tem que imaginar que é um programa, você sabe como é que eles funcionam? Você sabe esse tipo de programa no nosso sistema, como é que funciona? Você usa eles? Né? Ele é assim, você joga Ingenuity Pathway Analysis. Você joga a lista, né? Você diz o quanto elas estão moduladas, as proteínas ou os genes, se 10 vezes, se 5 vezes, se estão inibidas e tal. Aí você joga essa informação e aí, em tempo real, tudo que está sendo publicado nas diferentes áreas com aquele gene é jogado e analisado numa rede que organiza tudo que se comunica entre si. Né? A comunicação é o gene modula o fator de transcrição modula tal proteína, tal gene, certo? Aí essa integração leva à produção da proteína X. Aí vai fazendo essa comunicação em tempo real. Tudo que está sendo publicado está sendo analisado. Mas a sua rede é interação funcional? Quer dizer, o que é funcional. É funcional. Funcional. É sempre funcional. É sempre funcional. E aí ele gera aquela rede. Mas você tem que imaginar que quanto mais publicação naquela área, mais informação você vai ter. Então você tem um viés que é real, que você tem que saber que você está lidando com isso, que essas proteínas e genes, elas são muito mais, tem muito mais publicação na área de câncer, por exemplo. Então as integrações vão ser muito mais fortes quando você faz, quando você analisa aquela rede, mas você tem que imaginar que ela é mais criada, que ela foi criada baseada em informações que vieram muito mais de sistemas onde há mais publicação, né? Que é câncer, diabetes, certamente leishmania tem um número que é 0,01% das informações, infecção por leishmania. Então, a gente não está analisando o nosso modelo aqui, certo? Às vezes é até bom, né? A informação que vocês querem tirar dali é se tem ou não interação, quer dizer... Isso. Esse programa ele não calcula índice, não faz nada disso. Nada. É olhar a rede e ver se aqueles dois vértices estão ligados ou não. Não. É isso que eu estou... O que calcula a probabilidade... Não, ele calcula a probabilidade daquela rede acontecer realmente no seu modelo, usando duas informações. A lista e a modulação, certo? Então, existe, por exemplo, 5% de possibilidade daquilo não estar acontecendo ao acaso, entendeu? Isso faz tratamento mais estatístico, né? Ele faz tratamento estatístico. Não Agora, análise. Essa era a minha pergunta. Se a velha estatística não daria conta disso? Porque nós trabalhamos com não dá não. A velha estatística não dá conta disso não. Para analisar estatisticamente uma informação dessa, eles têm que usar os sistemas que são, chama Significance Array, Microarray Analysis, que eles fazem permutações. Eu não sei te dizer porque eu não sou estatística, mas o que eu tenho de informação é o seguinte: você tem a variável A e a variável B, certo? Você faz 5 vezes a variável A e 5 vezes a variável B. Ele pega e faz uma permutação das informações e cria algo que seria uma média, vamos dizer assim. Aí depois, o A desse daqui, ele vê quanto se distanciou da média. O 2 desse daqui, ele vê quanto se distanciou da média. Aí ele calcula a informação de quanto o seu dado está acontecendo, quer dizer, que aquelas proteínas estão sendo expressas juntas ou não, ao acaso ou não, entendeu? Então é basicamente isso. Eu não sei qual é o cálculo estatístico para fazer isso, mas é assim que eles fazem, entendeu? Mas tem na literatura isso. Você entendeu o que eu falei? Entendi. A minha... Agora, não é a estatística do programa. Essa é a estatística para me dizer se as proteínas têm... É a típica análise de significância. Isso, exato, para análise de significância. Minha pergunta era mais porque
eu acho, às vezes eu me pergunto se esse negócio de redes, mas pelo que eu falo, pelo que você respondeu, não é bem isso que você faz. Mas esse negócio de redes, o Charbel pode também dizer o que é que ele pensa disso. Isso se tornou a panaceia dos últimos anos. E com certeza. Tem que ser traduzido em termos de redes, interações de redes. E eu não estou dizendo que elas não sejam importantes, até porque eu perco metade dos meus trabalhos e não vou ser nunca mais citado. Mas será que elas de fato são tão necessárias? Ou a gente já está começando a forçar que as coisas sejam modeladas em termos de redes e por isso a gente começa a fazer um bias na própria forma de fazer a pesquisa? Aqui nesse caso... Não, nesse caso você deixou claro que é quase que necessário. Eu concordo com você que, inclusive, os estatísticos, os bioestatísticos sérios, eles têm visão completa da fragilidade dessa informação, porque isso é absolutamente... É uma ajuda para abrir o olho para a gente, para onde a gente deve ir, é só isso. Agora a gente tem que ter clareza que é só isso mesmo, entendeu? Não pode, quer dizer, a gente tem que ter seriedade para saber que isso daqui é panaceia mesmo, entendeu? Mas para quem está cego no meio do monte de informação, te ajuda, te diz, poxa, deixa eu ir para esse lado que pode ser que eu vá certo, mas pode ser que... Né? No caso do microarranjo, foi um horror, né? Porque a gente usou e não ajudou absolutamente nada, mas já na proteômica já nos deu um caminho que nos parece que foi mais importante. Mas não existe trabalho hoje nessa área que você publique se você não confirmar com outro método. Não existe, você não consegue. Você não publica, você diz que existe, mas você só publica se você confirmar por outro método, mostrando a fragilidade dessas técnicas, né? Dessas abordagens, na verdade. Patrícia. Ajudou? Hã? Ajudou ou piorou? Eu sei lá, eu tô... Bom, mas de qualquer forma... Então piorou. Vem cá. Sei lá quer dizer piorou. Eu só queria saber o seguinte, vem cá, eu já vi você mostrar esses dados e seus estudantes com vários tipos de análise. Existe uma possibilidade, ou você já tentou, ou você acha que é relevante, não sei, mas olhar os dados da seguinte maneira: as condições do sistema inicial em cada uma dos dois grupos de célula, com as informações que você tem do sistema todo e a evolução dele longitudinal. Isso seria... Você já... Nós não fizemos longitudinal, nós fizemos só o que a célula expressava antes de entrar em contato, que estava em cultura. As células que estavam em cultura, a gente comparou as células que estavam em cultura antes, certo, de sofrer o estímulo, que no caso era a leishmania, e a gente acompanhou em 2 momentos, que é um tempo de 6 horas e 24 horas. O ideal é que a gente pudesse fazer uma cinética refinada, em que a gente pudesse ter ponto por ponto, até chegar, pelo menos de 2 em 2 horas, até chegar a 24 horas. Mas era muito caro, a gente não tinha... Porque eu acho que realmente a gente fica no meio de uma quantidade... Mas só para terminar a sua resposta, o modelo era tão complexo, no caso do macrófago com leishmania, que a gente não conseguiu trabalhar com os dados com 6 e 24 horas separado. Inclusive isso está na publicação. A gente precisou juntar os dados de 6 e 24 horas e falar da resposta à infecção, porque usando só o de 6 separado do de 24, a gente não obtinha informação nenhuma, nenhuma consistente, né? Sim, mas aí é que está, repare. Veja se as outras pessoas podiam ver também, se isso faria sentido. Você tem uma condição inicial e você tem uma série de moléculas ali, tá bom? Depois, aí você tem uma rede que diz, olha, isso aqui está relacionado com isso aqui poderia induzir aquilo, isso pode levar a um aumento, uma diminuição, etc. 2 horas depois, como é que está esse sistema?
a partir desse, olhando ele em relação a esse sistema inicial. Sem se preocupar muito com a disseção das moléculas, mas... Bom, 2 horas depois da infecção que você está vendo. Exatamente. Se aquilo que estava previsto, que seria realmente aumentado, se aumentou, se aquilo que se pensou que seria diminuiu, porque poderia se detectar regulações internas do sistema. Ok? Será que isso seria possível fazer? Seria muito... Não, possível é. A gente só não teve condição mesmo de dinheiro para fazer a minha um pergunta sistema é desse. realmente se Que isso muito, possível. era muito caro na época. Na época, só esses experimentos custaram R$120 mil, uma coisa assim. Era muito caro na época. Porque, observa, você está dizendo que só com 2 entre tempos. 2 e 6 horas, pode ser que aí já tenha uma quebra da coisa, que o sistema não seja linear naquele ponto ali, ele rompeu e aí a coisa seja completamente diferente depois. Eu estou falando isso porque agora Freitas, nós estamos olhando o baço, né? E aí tem uma coisa interessante na leishmaniose que o baço cresce, e aí a pessoa depois não cura. Você trata, ela não cura. De gente? Baço de gente? Aí você vai e tira o baço, aí a pessoa cura. Aí você diz, sempre se interpretou esse baço está cheio de leishmania. A gente teve agora a situação desses baços. Não tem essa quantidade de leishmania toda. Não tem. Então existe alguma coisa de regulação, provavelmente, do baço. A gente vem pensando nisso, porque olhando outros casos, a gente vê que tem uma desorganização do baço. Então, eu acho que talvez não adiante você juntar todas as citocinas, dizer tem 1000 citocinas aqui, essa está produzindo isso, como ele tem feito atualmente. Mas o que é extraordinário nesse sistema, nesse modelo, Washington, é que a gente não fora a apoptose, né, alguns genes desenvolvidos em apoptose e no caso da genômica funcional, a maior parte dos genes eram de proteínas que você não esperava encontrar, entendeu? Principalmente no modelo de susceptibilidade. No modelo de susceptibilidade, a maior parte dos genes estavam envolvidos com metabolismo. Você imaginaria, né? E agora que fosse genes envolvidos com metabolismo que Leishmania estivesse modulando, eu particularmente não pensava. E eu tive agora na Gordon Conference de interação parasita-hospedeiro, não fui eu só que vi isso. Parece que tem se aumentado cada vez mais informações mostrando que a resposta que está sendo modulada é uma resposta voltada para metabolismo celular quando o parasita infecta a célula. Basta você ver no momento certo e na hora certa, né, e no tipo de resposta. Então, é uma informação nova, né, que a gente precisa... Então, se gera informação, gera. Agora, quanto disso é útil, né, para a gente conhecer? Está se apropriando, né? Hein? Como a gente está se apropriando, se a gente está tendo condições de olhar, está olhando da maneira correta. Exatamente. Tinha mais uma pergunta, Patrícia. Eu vou, no entanto, fazer um comentário breve. Hoje de manhã eu estava sentado com o Roberto Andrade lá na física, e a gente falava que eu, Suani, Thierry, Roberto, a gente tem trabalhado com os métodos de análise de modularidade em redes, e a gente tem usado dado evolutivo, com completa ausência de dado funcional, né? E agora a gente falou de manhã assim, a gente deveria ter algum parceiro que tivesse dado de interatoma para a gente poder analisar. Então talvez você seja essa parceira, então vamos estabelecer uma conversa sobre isso. Eu sou um bebê nessa área. Então, Devo ter alguns meses de idade só. como a gente tem menos meses ainda, então... Mas eu queria fazer uma pergunta mais geral. geral. Mas eu acho que a gente estava conversando com o Washington, a gente deveria chamar pessoas que entendem dessa área para dar palestras aqui, realmente, trazer pessoas que trabalhem com biologia de sistema, nem que seja para a gente interrogar questões mais profundas, para que eles nos possam responder, não apenas na leitura, né? Porque o que eu faço é ler, né? Eu queria perguntar, eu queria discutir, eu queria sair do papel, né? Porque eu fico muito angustiada quando eu leio sobre o assunto. É sempre bom sair do papel, porque o papel tem um monte de coisa lá embaixo que ninguém disse. Só que você vai perguntar, eu vou dizer também em alguns casos. E a gente tem que localizar uma pessoa que realmente conheça do assunto, e a gente tem que trazer para fazer trazer esse debate.
e a gente poder conhecer melhor e entender de teratoma, né? Porque Agora a minha pergunta era diferente, posso discutir com vocês. é uma pergunta bem mais geral, que é o seguinte: leishmaniose está entre as doenças negligenciadas, né? E é uma doença importante no estado da Bahia. Muito importante. Queria saber, ter uma atualização sobre o estado de saúde pública de leishmaniose no estado da Bahia e que medidas têm sido tomadas para controlar a doença, ou se ela está aí ao... Quer responder, Washington? Quer responder? Você quer responder? Por favor. Bom, é uma doença... A gente está trabalhando com leishmaniose visceral canina e o Washington um pouco mais com humana, e Freitas também, né? Então pode. Bom, hoje se você botar o dedo no mapa da Bahia, dificilmente você não está colocando o dedo num lugar que tem algum tipo de leishmaniose. Tá bom? A gente não sabe ainda, não tem dados muito concretos sobre Salvador. Eu tenho desafiado a Patrícia a gente escolher uma área e trabalhar essa área aqui em Salvador para obter dados concretos sobre Salvador, mas o resto do estado ela é muito endêmica. E tem essa forma cutânea e essa forma visceral. Nos países onde se calculam o custo da doença em termos de incapacitação e etc., ela é maior do que dengue ou outras enfermidades. O problema é que ela tem envolvimento de um vetor, um reservatório urbano, o cão, e reservatórios silvestres. Então é uma doença de muito difícil controle. E eu acho que a saída... O cão é complicadíssimo, né? Hoje eu acho que talvez a gente vai ter que aprender a conviver com a leishmaniose. E entender que ela é uma doença realmente endêmica e a gente procurar realmente a saída através de uma vacina ou a saída através de evitar condições de... Porque no sul da Europa você tem muita leishmaniose, mas isso se tornou um problema com a imunodeficiência e o uso indiscriminado de drogas e associação com a imunodeficiência. Então a gente tem que, talvez, começar a pensar em conviver com a doença e tomar essas outras medidas de saúde pública e procurar uma vacina. A prevalência, nós estamos fazendo um trabalho que a gente tem uma interação muito grande com o grupo de veterinários que trabalha com a gente na Fiocruz, e que nós temos essa parceria, e eles têm feito o levantamento da prevalência da leishmaniose em Camaçari, que é ao lado de Salvador. A gente fechou Camaçari e estamos fazendo agora, vamos iniciar agora Lauro de Freitas, para depois tentar chegar a Salvador. E em Camaçari, a prevalência, quando a gente média, né, quando a gente olha todos os bairros, canina está em torno de 20%. Canina. A gente não fechou os dados ainda, mas nós fizemos um trabalho com 850 cães, então Camaçari é grande, né? Camaçari é maior que Salvador. Então... Mas tem clusters que se aproximam de 70%, né? Mas tem locais que chegam. Jauá, vocês têm casa em Jauá? E tem casos humanos, né? Tem casos humanos. Então, Camaçari tem casos humanos. Mas a prevalência de casos humanos a gente não tem, né? Agora, o que é mais cruel também é que, como ela está associada com deficiência, né, é uma doença que atinge muito mais as camadas mais pobres da população. Sem dúvida. Isso a gente vê nos mapas, a gente coloca acompanhamento anual, e que a gente fazer isso por mais de 10 anos, você vê que corre geralmente nos mesmos bairros. E por isso que é doença negligenciada. Quer dizer, doença negligenciada em geral é doença de pobre, né? Com certeza. Na realidade, me preocupa um pouco quando você é uma pessoa de classe média, etc. Você nunca soube que tem infecção pelo parasita. E lá um dia você tem uma doença renal e precisa tomar ou você tem uma droga lá. Uma droga que leva a imunodeficiência, a imunossupressão. E aí emerge um quadro de leishmaniose. Que você não sabia que tinha. Porque em Camaçari eu acho que Badaró fez isso. Em torno de 50% de positividade em alguns locais em Camaçari. De positividade, sorologia positiva, né? Humano.
É alto. A vacina está sendo investigada. Nosso laboratório trabalha tem trabalhado com a perspectiva da produção de uma vacina contra a leishmaniose visceral canina. Isso seria bom porque você interromperia um elo, mas também daria um fôlego para você trabalhar com a possibilidade de uma vacina humana. E a gente agora está com uma rede de colaboração com a Espanha, que tem interesse também comum, mas não existe ainda vacinas contra protozoários. E a gente está pensando num seminário no ano que vem, a gente está querendo trazer uma boa pessoa que coloque as dificuldades que tem tido com malária, que é uma coisa que o pessoal vem trabalhando há muito mais tempo, para a gente ver se a gente consegue ter alguma coisa nesse... Tem alguma coisa errada. Mas malária mesmo assim não tem vacina, né? Eu acho que então... Não tem, mas como está muito mais avançado, os problemas, tem mais problemas acumulados do que a gente, eles conversaram com a gente sobre essa possibilidade. Tem que ver. E tem, do ponto de vista de biologia evolutiva, Zicknagel, ele tem uma ideia de que não tem, porque isso não... O ciclo de vida da leishmania é mais simples do que o da malária, né? Então, talvez seja mais fácil. Hein? Não temos como resolver isso. É isso que eu queria saber um pouco da questão da dinâmica, né? Me interessa particularmente a questão da dinâmica. Porque você tem uma questão que é essa dinâmica populacional, que aí você tem um dado de complexidade, que é a questão do cachorro, do cão, como é que ele entra, né? Tem modelos, falando da parte de modelagem, tem alguns trabalhos de modelos envolvendo esse terceiro... A gente ia fazer juntos, não ia, não? Você se lembra disso? Tem uns Porque é muito surpreendente você ter um equilíbrio porque a leishmaniose tem aquele perfil que a leishmaniose, principalmente a visceral, né? A visceral que tem um períodos de alta incidência e prevalência, depois cai e passa alguns anos e depois volta, e ninguém, dos casos humanos, né? E você não... O Washington acabou de publicar um trabalho nessa área, não foi, Washington? Diga aí. Nós. E os casos caninos, eles ficam mais ou menos nos níveis elevados. Por que os casos humanos fazem isso? Entendeu? Ninguém sabe. Será que é uma questão de vetorial? Será que o vetor, de alguma maneira, tem um ciclo que é diferente do... Será que para infectar o cão precisa de menos vetor e aí, mesmo quando cai a população vetorial, você tem transmissão para o cão, mas não tem para o homem? Entendeu? Então, são várias perguntas que não se conhece, que não se tem resposta, na verdade. Tem algum, eu não olhei mais, mas acho que tem alguns trabalhos de modelagem que já está sendo feito, eu cheguei a pegar alguns, com essa questão, né, do terceiro elemento aí, nessa dinâmica já indireta, né, de transmissão já indireta. Tem trabalhos, não necessariamente com leishmania, mas com doenças de transmissão indireta, mas levando em conta A gente faz captura de vetor em Camaçari. É impressionante a heterogeneidade da distribuição em termos numéricos de vetor nas diferentes regiões. Aí você fica surpreso. O vetor é um inseto que é mais encontrado em Jauá, por exemplo. Jauá é perto da praia. Por que tem inseto perto da praia que tem vento? É umas perguntas assim que a gente não sabe responder. A pessoa que tem leishmania e a ignorância completa, ela pode ter, a mesma pessoa pode ter de novo, quer dizer, ela pode ser reinfectada Não, que ele tem resistência, só se diminuir a imunidade, né? Só se houver. Depois que ele cura, ou se ele é resistente de saída, essa proteção é muito efetiva. Exato, a não ser que ele tenha diferente de malária, né? A cutânea, a leishmaniose cutânea tem outro nível de complexidade, porque o indivíduo às vezes faz uma resposta que teoricamente mata o parasito, mas não é tão eficiente em matar e continua fazendo lesão e destruindo tecidos. E o parasita, ele se diferencia, a malária
Freitas pegou até intestino, não foi, Freitas? Este parasita o intestino? Fale aí no microfone. Tem outro dado que na leishmania, você veja a cura da doença, você não cura da infecção. Então, você é como na tuberculose, uma vez tuberculoso, você é tuberculoso para sempre. E talvez a proteção, para que haja proteção, é preciso que você esteja infectado e estabelecido uma relação com o patógeno, né? E te garante a imunidade à doença, mas não a imunidade ao agente. E talvez até a permanência do parasita seja vantajosa, né? Quer dizer, mesmo em pequena quantidade, né? Já que tem, ele tem que servir para alguma coisa, né? Mas na malária, é isso que eu ia perguntar, porque na malária é uma das grandes dificuldades para a vacina, né? Dos 100 anos aí, não sei quanto tempo que... e também o fato de que não só da modificação que o parasita, ele vai se adaptando, né? Ele vai se modificando dentro do... Também é assim na leishmania ou não? Não. É mais estável. É. Ou pelo menos não tem nenhum estudo mostrando que ela modifica. Acho que não. Ela não tem modificação de... Uma coisa que me impressiona na leishmania, quando eu comecei a trabalhar com a Valéria, comecei a ler coisa de leishmania. Você trabalha mesmo. Um pouquinho. É uma questão do... mostra bem como teoria germinal das doenças tem problemas, né? Porque é super dependente do hospedeiro, né? Da resposta do hospedeiro ao parasita. Pelo que eu entendi, boa parte dos problemas não é nem a leishmania que está causando, é o seu sistema imune. Ela modula de um jeito que o sistema imune... Exatamente. E aí isso parece ter uma variabilidade enorme de pessoa para pessoa. Mas tem uns binômios que acontecem sempre, né? Não é assim também tão... Cutânea, tá. Cutânea que o quadro varia enormemente, né? Mas, por exemplo, lesão mucosa a gente vê mais em brasilienses, né? Você vê praticamente você não vê em amazonenses, vê, Freitas, não? Brasilienses que causam. É porque isso me interessa, porque do ponto de vista de medicina evolutiva, né? Uma das coisas que a gente fala assim, você precisa entender que tipo de bicho você é evolutivamente, para entender de que modo você adoece, né? E de que modo você se cura e de que modo você não se cura, né? Agora você vê que coisa interessante, eu fiz um trabalho, só para te dizer, em relação à leishmania, provavelmente do ponto de vista de origem, a leishmania que a gente tem hoje, que é a leishmania que causa leishmaniose visceral, que é infanto, ela chegou no Brasil há cerca de 500 anos com os portugueses e os espanhóis, né, quando vieram nas Américas junto com os colonizadores. Enquanto que as leishmanias que causam doença tegumentar, elas já estavam no Novo Mundo há mais tempo, né? Que o Novo Mundo para elas não era Novo Mundo. Então já estava há muito mais tempo. Então, mas a infanto não. A infanto ela é geneticamente similar, tanto que ela mudou de nome, ela era chamada de Chagas, deixou de ser Chagas quando fizeram análise genética e mostraram que ela é o mesmo parasita, quer dizer, o mesmo. Similar geneticamente ao parasita que existe na Europa. Então, evolutivamente, talvez tenha alguma coisa a ver com isso, não sei, né? Não sei, tem que pensar. Mais questões? Aldomiro? Virgínia? Pergunte. Eu que tenho casa em Interlagos, não é muito longe de Jauá, né? É uma preocupação. Interlagos, eu posso te dizer depois no mapa lá. Interlagos é Camaçari, né? A ignorância é uma bênção muitas vezes. Só mais uma pergunta também, de dados. Vocês falaram que vocês têm dados estão coletando dados da dinâmica, né? Do vetor, dinâmica populacional. Aí você tem esses dados... Gente, é Massari só, né? Massari, certo. Só. E dados, vamos dizer assim, séries temporais de células parasitadas, existe alguma coisa? Malária tem um dado desse tipo, né? Não, esse dado a gente não tem, a gente teria que montar. Se você quiser, a gente monta. A gente tem uma equipe excelente, que se a gente
imaginar o experimento, a gente é capaz de fazer, viu? É um pessoal muito treinado em campo. É um pessoal muito... Antigamente a gente não tinha essa equipe, mas hoje a gente tem. E a gente pode estabelecer perguntas, colocar perguntas muito pertinentes que a gente pode experimentalmente responder. Hoje a gente é capaz de fazer isso, mas antes não. Malária que a gente viu de dados, trabalhou um pouquinho com os dados, era dado de malarioterapia, né? Dados antigos de pacientes que eram estimulados por malária, porque tinham neurocífilis, mas aí tinha série temporal mesmo, então os dados... E você pensava em que em olhar a célula? A gente fez um trabalho que era, a Tônia tentou fazendo o doutorado, que é dinâmica intra-host, né? A tuberculose era olhar para células parasitadas, tem alguns modelos. Aí teria que ver com o animal você sabe que o cão, existe uma lei pelo Ministério da Saúde que os cães infectados, existe a indicação para eutanásia, né? Então, a gente poderia selecionar um conjunto que a gente fizesse a eutanásia e respondesse essa pergunta em alguns órgãos, né? Quer dizer, essa informação até a gente tem, né, eu acho? A gente tem essa informação. Não tem série, né? No centro não série, mas... Você tem um dado sério. Aí teria que desenhar o experimento. Isso é complicado. Não é demais, não. Deixar o mesmo cão é complicado, né? O mesmo cão... Esse é o problema de dados sério. Mais alguma pergunta? Vamos fazer um último comentário, então. Você comentou a questão dos supermodelos, né? Essa é uma coisa que tem me interessado muito. Quer dizer, a gente tem um problema em fazer pesquisa muito sofisticada em biologia e biomédicas, que a gente precisa dos modelos super padronizados, que você conhece um monte de coisa, e a gente não consegue gerar uma quantidade muito grande desses modelos, né? Uma área que eu estudo, que é a biologia do desenvolvimento, ela tem um problema grave com isso, né? Tudo que a gente sabe são basicamente de 6 organismos, né? Uma planta, Arabidopsis, né? E aí é camundongo, galinha paulistinha, né? Zebrafish, xenopus, e são 7, Sinorhabditis e Drosophila, né? E aí o problema que a ciência às vezes faz é super generalizar, né? Então as pessoas aprendem biologia do desenvolvimento de Drosophila, aí quer aplicar para o mundo inteiro, só que o Drosophila é um bicho em termos de desenvolvimento absolutamente peculiar, né? Você vai ver que Drosophila não generaliza nem para o grupo irmão dela, né? E um monte de coisa que a gente sabe de biologia do desenvolvimento é de Drosophila. Agora, qual é o problema da gente em termos de pesquisa? O custo da gente gerar animal modelo, né? É um custo enorme, ou seja, é um custo de tempo e de recurso. Então a gente tem um problema de limite de conseguir produzir conhecimento que generalize muito grave em biologia, porque hoje em dia, em biologia do desenvolvimento, já se produziu nos últimos 5 anos pelo menos mais uns 8 modelos, que foi uma coisa sensacional em termos de resultado. Mas aí passou de 6 para 14, né? Quantos bichos existem, né? Então esse é um problema que é interessante ver na biologia de sistemas o mesmo comentário, né? Que tudo que você está fazendo são 5 bichos, né? 5 bichos, não, 5 organismos, né? Bem, queria agradecer a Patrícia. Obrigado, Patrícia. Obrigada a você, foi um enorme prazer estar aqui e discutir. E aí, queria anunciar dividir a angústia. Eu queria anunciar os cafés de setembro. Então, nós vamos ter 2 cafés. Esses meses foram meses concorridos, porque nós tivemos propostas de cafés adicionais que a gente achou interessantes, né? Esse mês a gente teve sobre veículos elétricos na semana passada e o de Patrícia hoje. E mês que vem a gente tem 2 cafés no dia 14 de setembro, mais leishmania, que é com a professora Aldina Barral. Então, beleza. Certamente vamos ter um repeteco de leishmania. Não um repeteco do assunto, mas do organismo. E no dia 21/9 a gente tem o professor Mauro Rebelo, da UFRJ, que vem aqui a Salvador e fiz questão de falar aqui no Café Científico. Ele vai falar sobre blogs de ciência. O de Aldina não tem o título ainda, por isso que eu não vou dizer. E de Mauro Rebelo é blogs de ciência e divulgação científica na internet. O Mauro mantém um blog. E a gente tem alguma coisa, não tem? Amanhã?
Ah, não, tá, lógico, né? Pois é. Nós fomos todos convidados, viu? Ah, tá bom. O título eu nem lembro qual é, mas amanhã o Washington me chamou para falar da Igreja Batista sobre como foi, pluralismo e... Pluralismo. Eu estava em dúvida se você fazia improviso. Bem,